Olá, turma! Vamos falar um pouco sobre alguns conceitos básicos de farmacologia. Então, um fármaco, para ele ser distribuído no mercado farmacêutico, ele precisa ser eficaz, de qualidade e seguro, tá? 3 itens que são extremamente importantes e que são garantidos pela Política Nacional de Medicamentos, tá? Que uma das diretrizes é garantir a segurança, a eficácia e a qualidade dos medicamentos. E isso é de responsabilidade de quem fabrica esses medicamentos. Mas os gestores, eles ficam na responsabilidade de fazer a fiscalização e de cumprir o regulamento sanitário, tá? E a segurança de um medicamento, como é que a gente calcula a segurança de um medicamento? A segurança de um medicamento ela é calculada através do índice terapêutico. Então, o índice terapêutico ele é um índice que determina a segurança de um medicamento em relação à dose. A dose, como a gente já estudou, né, é a quantidade do fármaco que é administrado a uma determinada pessoa. O índice terapêutico, gente, ele pode ser calculado matematicamente, através dessa fórmula aí, que é o índice terapêutico, dividido, né, a dose letal, dividido pela dose efetiva, tá? Então, aqui é um cálculo matemático para a gente calcular o índice terapêutico. O que é a dose letal 50? É a dose capaz de matar 50% da população analisada, né? E a dose efetiva é a dose capaz de promover um efeito, né? Efeito farmacológico em 50% da população também analisada, tá? Então, a gente viu que o índice terapêutico ele pode ser calculado dividindo a dose letal 50 pela dose efetiva 50, né? E aí, gente, quanto maior esse índice terapêutico, maior será a margem de segurança de uma substância avaliada, tá? Aqui nessa tabela, nós temos alguns fármacos com diferentes índices terapêuticos, como vocês podem observar. Tem aqueles que têm menor do que 5, entre 5 e 10 e maior do que 10, tá? Confere razoável segurança aqueles que têm índice terapêutico maior do que 10, tá? Ou seja, tem uma boa segurança, quem tem um índice terapêutico superior a 10 tem uma maior margem de segurança entre a concentração terapêutica e a concentração tóxica, ok? Infelizmente, né, gente, alguns fármacos apresentam uma estreita janela terapêutica, ou seja, com índice terapêutico menor do que 10, tá? Como vocês podem observar também aí nessa tabelinha. Por apresentarem uma pequena diferença entre a concentração terapêutica e a concentração tóxica. Neste caso, há necessidade cuidadosa de monitorização da dose, dos efeitos clínicos, mesmo das concentrações sanguíneas destes fármacos, visando assegurar a eficácia sem toxicidade. Então, por exemplo, esses fármacos que têm um índice terapêutico muito baixo, como, por exemplo, a amitriptilina, digoxina, devem ser monitorados, tá, gente? Então, deve ser administrado esse medicamento ao paciente e sempre que possível, né, estar avaliando as concentrações efetivas desse medicamento na corrente sanguínea, ou seja, sempre coletando o sangue desse paciente para ver se essa dose, se essa concentração desse fármaco está acima da tóxica ou próxima da tóxica, para que possa se ter uma forma de reverter esse processo. E eu coloquei aqui esse artigo para que depois vocês possam ler, que é
intoxicações por digitálicos, né? Olha, como por exemplo a digoxina. A medicação tem uma janela terapêutica e com relação à janela tóxica relativamente estreita, tá? E achados como cefaleia, fraqueza, mal-estar, delírios, confusão mental são sintomas comuns de intoxicação por digitálicos. Assim, um paciente idoso que toma digoxina e apresenta alterações no estado mental deve ser avaliado quanto à possibilidade de toxicidade pelo uso dos digitálicos. Por isso que se deve fazer a monitorização do uso desse fármaco em um paciente onde ele tem um índice terapêutico estreito. E aí, o que é a janela terapêutica? A janela terapêutica é o intervalo compreendido entre a dose eficaz mínima, tá? E a dose máxima permitida, tá? Portanto, corresponde a uma faixa plasmática aceitável no qual os resultados terapêuticos são positivos, como vocês podem ver. Então, tem que estar dentro dessa faixa terapêutica para se ter um efeito positivo no tratamento. O objetivo do tratamento com um determinado fármaco, gente, é alcançar, né, e manter as concentrações dentro da janela terapêutica. Então, vale também a gente saber o conceito de dose de ataque. Então, a dose de ataque, ela corresponde a uma dose numa concentração superior ao que é normalmente administrado com finalidade de obter uma resposta rápida, tá? Seguida posteriormente de uma dose com concentrações inferior à dose de ataque. Então, aqui nesse gráfico, vocês podem visualizar que no eixo Y, a gente tem a concentração do fármaco no plasma, e no eixo X, a gente tem o tempo, tá? Então, a gente tem um tratamento em vermelho, né, que iniciou sem dose de ataque, vamos dizer com uma dose normal. Então, vocês observem que essas concentrações elas estão crescendo, né, com o decorrer do tempo na corrente sanguínea até ela manter o estado de equilíbrio, né, até você ter essa concentração de forma constante na corrente sanguínea do paciente. E azul, gente, já é uma dose de ataque, ou seja, corresponde a uma dose numa concentração superior à do que é normalmente administrado. Então, iniciou-se aqui no tempo zero e essa concentração ela atinge rapidamente, né, a concentrações constantes na corrente sanguínea do paciente, tá? Então, é uma dose de ataque, ou seja, uma dose superior àquela dose de manutenção, dependendo do qual situação o paciente está passando para você sugerir, né, que ele faça uma dose de ataque de um determinado medicamento. E aqui eu trouxe um exemplo de dose de ataque para vocês entenderem um pouco. Então, por exemplo, vocês podem visualizar aqui no gráfico esse paciente número 2, tá? O paciente número 2, gente, ele tem uma concentração de 50 nanogramas por ml de itraconazol na corrente sanguínea, tá? Então, aqui é um paciente com cromoblastomicose, como eu já falei para vocês, é uma doença fúngica causada por um fungo, tá? Geralmente é o Fonseca pedrosoi, e quando a pessoa entra em contato com esse fungo, ele acaba, né, desenvolvendo esses tipos de lesões no corpo da pessoa, geralmente nos membros inferiores, que é onde se estão mais em contato com galhos de planta, exposto mais ao contato, né? E aí, gente, esse paciente, ele estava com essa concentração baixa, aí vocês podem ver aqui, ele tinha na corrente sanguínea dele, foi dosado 50, ele estava fazendo uso do itraconazol, tá? Só que ele estava fazendo uso do itraconazol de forma irregular, tá? E aí, como vocês observaram, a concentração dele está bem abaixo do valor permitido.
Olha, na linha pontilhada, marca a concentração plasmática mínima de itraconazol, tá? Referida como necessária para produzir um efeito satisfatório. Então, esses pacientes que estão acima de 100, eles são pacientes que têm concentrações maiores, né, que 100 miligramas, e que tem um efeito terapêutico, tem uma resposta terapêutica do medicamento boa, tá? Já esse paciente aqui, que está com uma dose de 50 nanogramas por ml, ele não está tendo uma boa resposta no tratamento, tanto que vocês podem visualizar aqui pela imagem, tá? Com as lesões, bastante lesões aqui no A e no C, né? Bastante lesões no membro inferior, tá? Nos membros inferiores. E aí, o que foi feito para que esse paciente melhorasse essas lesões, né? Tivesse concentrações efetivas na corrente sanguínea dele? Foi administrado, gente, uma dose de ataque nesse paciente. Foi uma dose de 600 miligramas. Então, esse paciente que estava tomando de forma irregular o medicamento, resolveu aderir ao tratamento e começou a fazer uso de 600 miligramas de itraconazol dia, tá? Então, o que a gente observou? Ele fez, durante um mês, ele fez essa dose de ataque de 600 miligramas ao dia. Depois de um mês, foi diminuído para 400 miligramas. E no último mês, que foram 3 meses, se manteve a dose de 200 miligramas, que é a dose de manutenção. E aí, o que a gente observou? Que esse paciente teve uma melhora significativa, como vocês podem estar observando aí, comparando o A com o B. Então, o A é o antes do tratamento com 600, com a dose de ataque. O A e o C é o antes, e o depois desse tratamento com a dose de ataque. Então, diminuiu bastante as lesões. Ele não está curado, mas as lesões, elas regrediram de forma significativa aqui na perna do paciente, tá? Então, isso é uma forma de você efetivar, né, o tratamento farmacológico. Dose de manutenção está relacionada às doses que serão administradas ao paciente com sua posologia determinada e calculada previamente, a fim de manter concentrações plasmáticas do fármaco constante para uma melhor eficiência do tratamento, tá? Então, gente, a gente tem uma dose de manutenção, que é aquela dose em que o paciente vai ficar fazendo uso de forma, vamos dizer assim, de forma constante, ele vai ficar fazendo uso, que é a dose de manutenção, tá? Então, por exemplo, aqui é um exemplo aqui, esse citrato de cafeína. Você tem uma dose de ataque, né? Que pode ser administrada via intravenosa, de uma só vez, ou como eu falei para vocês, durante algum tempo. E também tem a dose de manutenção, tá? Então, a dose de manutenção é aquela onde você vai ter concentrações plasmáticas depois constante na corrente sanguínea do paciente. E aqui a gente termina mais alguns conceitos, né, necessários aqui nesses conceitos básicos de farmacologia.